Olá, pontualmente às 2 horas, estamos começando. O Fernando acaba de entrar. Fernando, você está aí? Me ouve? Ouço sim, estou me organizando, me ativando aqui. Pronto. É. Ai, a gente nessa época de pandemia, né? Fica doido. Se E buscar aí, como é que o você tá? cafezinho da tarde, tudo bem? Nada, tá todo colorido aí. Eu falei que eu tô parecendo que eu tô no quarto branco do Big Brother. Não, aqui tem bastante cor. Essa casa aqui é uma casa colorida. E escuta, a gente já tá ao vivo no Facebook, porque eu fui testar, já entrou, então já estamos. A gente, o legal Vamos ao vivo, vamos ao vivo. é bom A a gente vida como ela é. a vida como ela é, exatamente. Deixa eu te falar, era bom a gente conversar um pouquinho, uns minutinhos, e aí depois, umas 2h05, 2h10, a gente começa para valer. Maravilha. 2h05. Você tá bem aí na pandemia? Tô saudável, né? Tô saudável. Ai, que bom, e a sua família? Tá tudo bem. Acho que as pessoas estão se tentando se organizar, né? Tentando ficar em casa, aquela coisa, né? Aham. Mas Deixa as eu pessoas ver. próximas começam a adoecer, né? E isso é triste, né? Porque a gente começa a ver Sim. muita gente próxima da gente que já tá doente, que tá passando mal, né? Enfim, então a explosão da curva de contaminação significa isso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Mais opções, escrever uma publicação. Vamos lá? Eu vou deixar aqui. Só postar. Eu vou te marcar e aparecer que aparece automático na sua. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Te marquei aqui. É bom a gente vai fazendo esse trabalho de divulgação. Deixa eu só ver se eu consigo acessar os comentários. Eu acho que se eu entrar na página do FABC é melhor, né? Ué, por que não está? Deixa eu atualizar. Sabe, essa coisa do Facebook, eu acho que ele tem um layout muito confuso. Eu me perco aqui nesse negócio. Ah, aqui. Deixa eu. Você tá. Fernando, você tá aí? Tô aqui. Ah, tá. Não, é porque a minha internet tá meio ruim. Não, só Aí eu tô fiquei. com o microfone desligado, mas tô aqui. Não, não, tranquilo. É que eu fiquei na dúvida. Eu falei, ué, será que eu que não tô. Ai, meu Deus. Eu tinha achado e agora? Pessoal, a gente já está ao vivo, já estamos começando. Eu só vou compartilhar aqui nos nossos contatos e para o pessoal ir entrando. Vou fazer igual, vou pôr uma música aqui, igual eu fiz para os meus alunos. Foi ótimo. E aí a gente. Cadê minha música? Aqui. Aí, Fernanda, eu vou deixar uma musiquinha aí enquanto eu compartilho, bem rápido. Achei, agora sim. Pronto, é isso que eu precisava. O link é meio difícil. Achei, agora sim. Pronto, é isso que eu precisava. O link. Deixa eu tirar o som.
Pronto, consegui. Já consegui, Fernando, mandei já para a direção lá o link, que aí eles me ajudam a divulgar. Acho que eu vou mandar aqui para umas 2 listas, e aí a gente... Se você quiser, a gente pode ir começando. Topa? Tá bem, topo, Deixa vamos embora. só um segundo para eu acessar aqui os comentários. É uma dificuldade. Nossa, quase que eu encerro a reunião. Pronto, agora valendo. Eu vou, acho que colocar aqui a exibição do orador, que fica melhor. Vai lá, contigo. Seu microfone está desligado. A vida... Agora vai. Como ela é. Bom, quero primeiro, Maria, agradecer a nossa associação docente, né, e a você, a sua pessoa, pelo convite, né, por me convidar aí para participar, né, acho que cada um de nós aí nesse período, né, está envolvido em uma série de atividades, né, quer dizer, o trabalho não para, né, o trabalho, aliás, ele é mais cansativo, né, à distância, né, então, como alguns classificam, né, a situação de guerra, né, entre aspas, usando essas imagens, né, de fato, a gente está num momento difícil, né, e estamos, assim, segurando as pontas como pode, e nós que temos ainda uma condição, né, razoável, né, de acesso e de vida, né, minimamente resolvida, né, agora quem não tem está numa situação muito pior, né, e acho que é sobre isso que a gente vai falar no caso, né, quer dizer, o tema da nossa conversa é justamente sobre essa massa de pessoas, né, de pessoas jovens, né, da idade, inclusive, né, um pouco mais jovens do que os nossos alunos de graduação, né, esses que estão agora com o ensino remoto, né, tentando segurar as pontas, né, no tal do ensino remoto. Então, Fernando, mas existe uma massa muito maior de pessoas que está fora da universidade, né, e que é sobre isso que a gente vai falar. Posso só te interromper um segundo? Porque, na verdade, eu me dei conta que seria interessante eu fazer antes de você começar, só introduzir bem rapidamente o contexto que a do FBC propôs esse debate, né? Essa semana, amanhã, vai fazer um ano das grandes manifestações de 15 de maio de 2019 em defesa da educação. E essas manifestações acontecem justamente no contexto em que o governo reafirma a data do Enem, né? Ou seja, não obstante todos os problemas, né? Hoje saiu na Folha que metade dos estudantes de São Paulo não estão acessando o ensino online, né, das escolas públicas. Então, não obstante todos esses problemas, a decisão da Justiça de São Paulo de manter a data, o governo segue dizendo que vai fazer na data prevista. As inscrições começaram essa semana para o Enem e eles fingem que tudo está acontecendo normalmente. E acho que é importante, e é por isso que a gente convidou o Fernando, que, para quem não conhece, é um grande especialista em políticas educacionais, né? É professor da UFABC, professor da licenciatura em Química, e acho que a ideia aqui é a gente fazer esse debate, né, em torno dos impactos do Enem, tanto da manutenção, né, dessa decisão do governo de manter o Enem, tanto do ponto de vista socioeconômico, né, ou seja, do perfil dos alunos que ingressam no ensino superior, quanto das concepções. Acho que o Fernando vai introduzir um pouco melhor, tá? A ideia, então, é ele fazer uma introdução, que ele já começou, e eu aqui mal educadamente interrompi para fazer essa introdução aqui como na função de mediadora que me cabe, e vou passar, então, a palavra, Fernando. Você fica à vontade, fale aí, faz as suas considerações iniciais, depois a gente bate um papo. Beleza, então assim, eu tinha começado ali falando nisso, né, que, quer dizer, o nosso tema aqui né, nós aqui do nosso conforto, né, do lar aqui, né,
estamos falando de pessoas que não estão no conforto do lar, né, e que estão em situações, em contingências muito diversas, né, e tentando se virar como podem, né? Porque então, como a Maria já colocou, quer dizer, a gente foi aí, né? Recebemos aí na semana que passou um comercial, né? Do Ministério da Educação, em que alguns jovens, né? Que estão assim em salas bem iluminadas, né? Em quartos assim muito bem mobiliados, né? Iluminados, mais até do que os nossos aqui, mais do que o seu quarto branco, Maria, né? Sendo filmados por equipamentos né, de fotografia, de celulares caríssimos, né, de 10, 12 mil reais cada um. Quem fotografa sabe quanto custam esses equipamentos. Né? Então, essas pessoas estavam lá dizendo que como é importante, né, a gente, no momento da adversidade, fazer aquilo que pode, a gente se superar, né, a gente, portanto, aprender, né, ser resiliente, se adaptar aos reveses que a vida nos apresenta, né? Então, é uma visão muito cínica, né, e muito distorcida na realidade do que é ser estudante no Brasil, né? E do que é ser estudante da escola pública no Brasil, né? Então, para quem estuda educação a sério, né, como campo de pesquisa, que conhece a escola pública, que conhece o estudante da escola pública, que conversa com os estudantes da escola pública, é uma ofensa, né? Um comercial como esse, ele é de uma insensibilidade monumental. Mas, né, Maria, a gente precisa conversar aqui que esse tipo de comercial, né, de discurso, etc., ele não é estranho ao que o Ministério da Educação de Bolsonaro já vinha fazendo. Né? Na realidade, a política educacional de Bolsonaro, ela não é uma política... O paradigma de políticas públicas, de policy, ele não serve para analisar as políticas do governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo que, do ponto de vista da educação, sempre que ele implanta políticas, né, policy, ele está sempre, na verdade, fazendo as suas próprias políticas culturais, as suas cruzadas antigênero, fundamentalistas, reacionárias. Né? Quer dizer, a política pública é só um pretexto para execução da sua política, da sua politics. Né? Então, na verdade, o paradigma de análise do governo Bolsonaro, quer dizer, agora está muito claro, porque agora as pessoas estão usando com muita... perderam o medo de usar a palavra fascismo, genocídio, quer dizer, essas palavras fortes que as pessoas ficavam, né, sempre assim com uma certa medinho de usar, né, um certo conservadorismo conceitual, né, acho que agora as pessoas estão mais entenderam, né, do que se trata e do que sempre se tratou, né, porque na realidade a doença agora mata, né, rápido, né, em muita gente, então a gente consegue ver. Mas essas coisas já vinham acontecendo porque esse governo já tinha essa política. Portanto, essa propaganda e a intenção de manter o calendário do Enem, ela perfeitamente... ela não surpreende ninguém. Assim, né? Nesse governo, a gente não vai se surpreender com isso. Agora, veja, tem um outro movimento acontecendo na sociedade, e aí eu acho que esse deveria nos preocupar, né? Que é o seguinte, quer dizer, o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, ele não faz as coisas sozinho. Ele não decide sozinho. Ele não põe uma propaganda no ar, ainda que seja frívola e de mau gosto, como essa, ele não faz isso sozinho. Quer dizer, ele tem uma intenção, né, de manter tudo como está, o Brasil não pode parar, então o MEC é a variação educacional do governo do discurso de Bolsonaro. E o ministro da Educação é um dos operadores mais entusiásticos do projeto de poder bolsonarista. Então, não há de se surpreender. No entanto, quer dizer, as redes de ensino estaduais e municipais do país inteiro, que supostamente, né, estão ocupando, pelo menos dentro desse debate público mais midiático, esse lugar assim um pouco mais realista, pragmático, né? Então o Bolsonaro e o governo federal ocupam esse lugar do descaso genocida, né? A insensibilidade absoluta, enquanto você tem os gestores públicos, né? Mais tecnocráticos, né? Nos estados e nos municípios que têm essa voz da ponderação. Né? No entanto, estes mesmos secretários, as vozes da ponderação, eles também estão se esforçando pouco, né, para impedir o Ministério da Educação de manter os seus calendários de avaliações. Então, na realidade, a gente está falando do Enem,
né, que é o nosso tema de conversa, que obviamente nos afeta porque nós fazemos parte de uma universidade federal que recebe aqueles estudantes que prestam o Enem como prova de ingresso. No entanto, né, o raciocínio que está sendo utilizado para manter o calendário do Enem exatamente como está, também está sendo usado em todas as redes grandes de ensino do país para manter os calendários das avaliações de sistema, das avaliações padronizadas, dos testes. Né? Então, assim, a lógica, né, de você manter esses calendários das grandes avaliações, isso está acontecendo em todos os lugares, né? Seja pela insensibilidade, no caso do MEC, porque tem um projeto deliberado, né, e que inclusive conta, né, aposta no caos e conta com o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade são bons para o governo Bolsonaro, não são ruins. Eles gostam disso, porque isso alimenta o projeto deles. Né? Mas nas redes de ensino, a gente poderia ter secretários de educação, né, comprometidos, né, em pressionar também o Ministério da Educação e o INEP para tomar uma decisão minimamente sensata, mas que também não estão fazendo porque eles próprios estão comprometidos em manter os seus próprios calendários de avaliação, pressionando os estudantes, né, de todos os níveis de ensino na educação pública que estão em casa fazendo sabe-se lá o quê, né? Quer dizer, os dados agora começam a chegar e a gente já começa a perceber que você tem aí mais da metade dos estudantes que não estão em aula, né? Que não estão fazendo. Então, assim, alguns perguntavam, mas quantos, né? Mas a empiria, quantos são? Quantos são? Bom, olha, numa rede como São Paulo, mais da metade. Né? E a rede de São Paulo, ela tem um tamanho dela, só para vocês terem uma ideia, tem mais estudante na rede de São Paulo do que tem a população do Uruguai, gente. Né? Então, assim, 3.600.000. Então, é a ordem de grandeza muito, muito grande, né? E aí vamos falar, pega outros estados, pega Minas, que é um estado enorme, pega Bahia. A gente vai ver situações muito semelhantes, né? E aí é neste cenário, né, num cenário em que você tem uma precariedade, né, de condições em que os alunos conseguem manter uma rotina escolar, né, quer dizer, neste cenário a gente tem a previsão de que avaliações de sistema e que o Enem, né, vão acontecer normalmente, né, como se nada fosse, como se nada estivesse acontecendo. Né? Então, alguns desses comentadores educacionais do campo liberal, né, eles estão dizendo por aí o seguinte, que a pandemia ela expõe as desigualdades. É verdade, né? As desigualdades sempre existiram, mas elas estão sendo expostas, né? Estão sendo assim evisceradas em praça pública, né? Para quem trabalha com educação, né, enfim, a gente já conhece, já fazia discussão sobre desigualdades educacionais. A gente já discutia questões sobre desigualdade lá em 2016, nas políticas de austeridade, que nós já dizíamos que eram políticas da morte, né? E que produziram morte e que também estão produzindo morte agora. Né? Quer dizer, o genocida que está no Palácio do Planalto, ele está, na verdade, ele nada de braçada num cenário de terra arrasada de políticas de austeridade e de captura de direitos sociais. Né? Quer dizer, o que nós temos no Brasil é uma situação de extrema desigualdade de acesso a bens públicos, né? Inclusive o acesso à internet, né? Que impede que os alunos possam continuar estudando nesse período. É disso que nós estamos falando, de um problema de acesso a bens públicos e que mesmo nesse momento, no momento de crise humanitária gravíssimo, no momento de luto coletivo nacional, as pessoas continuam tentando interditar esse debate. Estão dizendo que não é hora da gente discutir equidade, que não é hora da gente discutir direito à educação, que não é hora da gente, que agora nós temos que agir, temos que fazer sem se preocupar com o dia de amanhã. Nós não podemos respirar um pouquinho e falar, peraí, vamos discutir um pouco? Quer dizer, essas condições de desigualdade que a gente está aprofundando com essas ações que a gente está tomando agora, nesse momento. Então, assim, esse raciocínio, né, é o mesmo raciocínio que impele decisões como você manter o calendário do Enem. Né? E aí, quer dizer, que consequências isso tem, né, Maria? Porque eu acho que um pouco a provocação que a AD faz é essa, né? É pensar assim, bom, nós estamos na universidade, né? Que alunos a gente vai encontrar, né? No próximo ano, né? Com esse Enem, que alunos são esses? E que impacto isso vai ter na distribuição dos nossos alunos? Que alunos são esses? Bom,
Eu vou dizer assim, eu não me preparei, não preparei muitos dados para apresentar, mas acho que quer dizer, com todo o movimento de democratização de acesso às universidades que nós tivemos nos últimos 15 anos, né, colocar nesse marco temporal, né, ainda falta muito, né, quer dizer, com o Enem, com o SISU, com, né, cotas de vários tipos, com os nossos próprios mecanismos redistributivos institucionais que a gente vai desenvolvendo internamente, que são importantes, né? Ainda existem muitas situações e muitas questões, né, a serem resolvidas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma universidade como a UFABC, né, a gente tem mais ou menos aí metade dos estudantes oriundos da escola pública, né, na nossa universidade. Mas se a gente também for olhar uma distribuição socioeconômica dos nossos alunos da escola pública, a gente vai ver que a gente está numa porção superior da distribuição socioeconômica mesmo entre os estudantes de escola pública. Quer dizer, a gente ainda não está numa situação de ter estudantes, em sua maioria, de renda mais baixa. Quer dizer, basta olhar, por exemplo, a distribuição entre brancos e negros na universidade, na nossa, pelo menos. Né? Em outras, a gente vai encontrar outras formas de distribuição, mas na nossa, a maioria dos estudantes são brancos. Né? Mesmo os estudantes de escola pública. Quer dizer, então, se a gente for olhar os efeitos das cotas, a gente vai ver que as cotas raciais elas têm um efeito de redistribuição muito mais forte, né, dentro da população do que as cotas de escola pública. Então, a gente já tem esse efeito. E aí, aqui falando para os meus pares, professores da universidade, isso é facílimo de perceber olhando para os nossos alunos em sala de aula. Né? Ou agora, olhando para os nossos alunos nas nossas telas, dos nossos monitores, né? E a gente, inclusive, agora, olhando para as telas dos nossos monitores, vai perceber que a própria oferta de ensino agora remoto também seleciona, né, entre aquele público e aqueles estudantes que nós já tínhamos, né? Que já tinham sido selecionados por aquele Enem, que já tinham sido selecionados por cotas, mas que também já tinham sido selecionados dentro daquela cota, né, na distribuição socioeconômica mais favorável. Né? Então, o meu colega Adriano Senkevitz, do INEP, né, ele publicou um tweet agora essa semana que passou. Ele estuda, né, dados quantitativos, estuda bastante, estudo quantitativo detalhado sobre Enem, né, e sobre as relações entre nível socioeconômico e desempenho, e você consegue observar claramente, né, quer dizer, a relação entre a escolaridade da mãe e do pai, por exemplo, das famílias, e o desempenho dos estudantes nas provas. Né? E aí, quando a gente vai olhar uma universidade como a UFABC, que fica no estado de São Paulo, e que tem nota de corte, né, na faixa de 700, né, tanto para um curso quanto para o outro, porque a diferença entre o BCT e o BCH existe, mas ela é sempre na faixa de 700. Ela é muito elevada. Né? Então, quer dizer, que alunos a gente seleciona. A gente sabe que a gente seleciona alunos que estão num nível socioeconômico mais favorável, tanto faz onde eles estiverem dentro das cotas que existem, né, e das reservas que existem. Tá? Então, eu acho que esse é o quadro atual. Né? Então, agora a gente coloca esse quadro, porque nele que a gente tem que, para ele que a gente tem que olhar quando a gente vai olhar o futuro. Né? Quer dizer, então, se agora a gente tem os estudantes, né, prejudicados na sua condição de poder se preparar para fazer o Enem como processo seletivo, não é de se esperar menos que esse cenário de distorções, né, que existem, porque todos esses processos seletivos de massa eles vão reproduzir desigualdades, né, que essas desigualdades sejam ampliadas, elas serão ampliadas. Né? Então, esse discurso de que as desigualdades estão sendo expostas apenas, e então nós temos agora que, uma vez expostas, agir para que elas possam ser mitigadas e não sei o quê. Não, elas estão sendo aprofundadas. Né? Quer dizer, então são medidas, políticas públicas que deliberadamente estão aprofundando desigualdades educacionais prévias. Né? Então, este é um diagnóstico assim, que ele é baseado. Então,
aos colegas que já estão rogando aí por uma empiria muito, muito absoluta, eu convido a ler quantidade imensa de relatos de professores, de profissionais da educação, de estudantes, em todos os níveis, né? Que leiam as notas dos ministérios públicos, que leiam as notas dos conselhos de educação dos estados e dos municípios, que se apropriem dessa discussão, que se apropriem do debate da escola pública, né? Que participem das lives dos estudantes, que participem das assembleias online dos estudantes, para ver o que está rolando na escola pública, gente, né? Que parece assim que a gente está vivendo, que é isso, nós temos que fazer, então aí adota um pragmatismo, né? Mas esse pragmatismo ele é simplesmente uma forma talvez um pouco mais gentil de dizer o que a propaganda do MEC diz, né? Que cada um vai se virar como pode nesse momento. Agora é emergência, então agora a gente tem que cada um fazer aquilo que puder. Bom, gente, eu tenho uma opinião diferente. A minha opinião é que é na hora da emergência, é na hora que as desigualdades são expostas em praça pública que nós precisamos discutir e falar da educação como bem público, e falar de que acesso à internet é importante, quer dizer, é aí que a gente precisa atacar os problemas, né? Eu acho que o paralelo com a saúde pública ele é muito interessante, né? Eu escrevi um texto com o professor Silvio Carneiro, que a gente espera publicar agora em breve, em alguém que queira divulgar essas ideias por aí, em que a gente está discutindo a ideia de bem público, né? E de como essa ideia, no caso da saúde, ela apareceu, né? Quer dizer, tem né, primeiro que quando o coronavírus começou a se espalhar, logo vieram umas pessoas, né? E a Maria, como cientista social, certamente leu muito disso e leu muita refutação disso, de que o vírus é democrático, né? O vírus ele infecta todo mundo, o cliente do Platinum do plano de saúde, o pedreiro, infecta todo mundo. Então, ele infecta todo mundo, né? Infecta corpos humanos, né? Mas ele não mata todo mundo igual, ele não progride igual, né? Para uma doença pulmonar, ele não progride igual, né? Então, quer dizer, a infecção, né, e a progressão da contaminação, primeiro nas classes altas e agora nas classes baixas, né, que a gente está vendo agora. O nosso né, o diretor lá da XP Investimentos, ele já decretou que o problema já resolveu nas classes altas, né? Que o Brasil está controlando bem o coronavírus. Bom, o Brasil está controlando bem nas classes altas, né? Quer dizer, na verdade, não é nem o Brasil, são as próprias classes altas que estão controlando nos seus lugares, porque o Brasil não está controlando, né? O Brasil não está fazendo nada para controlar, né? Então, esse tipo de coisa, quer dizer, esse diagnóstico e a pandemia, ela, na verdade, expõe a nossa crise de bens públicos, ela expõe o fato de que existem bens privados, né, em demasia, para quem pode comprar, para quem tem acesso, e os bens públicos que as pessoas teriam direito, como saúde, como educação, as pessoas não têm acesso. Então, a saúde ela é muito interessante como exemplo, porque a gente pode olhar a educação a partir disso, quer dizer, quando a emenda constitucional 95 foi aprovada, a conversa nossa era toda essa. Nós não podemos achar que política social e que bens públicos são caros demais, porque isso vai nos levar para uma tragédia social, para um caos social, né? E o que a gente vê agora em relação à saúde, em relação à educação, é isso, exatamente isso. É o fato de que a distribuição de bens públicos ela é assimétrica, portanto os bens não são públicos, né? Porque a ideia de bem público pressupõe que os bens sejam não rivais e não excluíveis entre pessoas, né? Portanto, toda vez que a gente coloca as pessoas para rivalizarem pelos bens, ou começa a excluir pessoas em detrimento de outras, os bens não são públicos, e aí o ensino remoto faz isso, e aí o leito de UTI privado que custa 50 mil reais faz isso, e aí o sujeito que pega o avião para ir para outra cidade, porque não tem leito particular na sua cidade, faz isso, né? Então, todos esses movimentos, né? O teste de Covid no laboratório particular faz isso, né? Então, todas essas formas, né, de a gente reacomodar a nossa crise de bens públicos na nossa situação emergencial. Quer dizer, então, a pandemia ela desestabilizou um pouco as pessoas e alguns até chegaram a acreditar assim, né,
que que as pessoas iam se dar conta de que é importante a gente investir em serviço público, em saúde pública, em educação pública, para quando a gente tiver uma emergência como essa, né, e os problemas forem coletivos, a gente poder se sair melhor, né? A gente poder ser mais solidário, a gente não precisar ficar numa polêmica quando a gente vai discutir uma fila única para leito de UTI, né? Na mesma lógica do transplante, né? Mas vejam, existe um comércio de órgãos para transplante, gente, no país. Ilegal, existe, no mundo inteiro. Então as pessoas se sentem mais merecedoras do que outras. Seja para um leito de UTI, um rim, ou uma escola pública de qualidade, né? Então, assim, essa lógica, né, ela se reacomodou. E aí, ela vai se expressar de todas as formas. Então, a manutenção do Enem é uma forma de expressar essa lógica. Ela está expressa aí, né? Então, o que cabe a nós, né? Cabe a gente desnaturalizar essa lógica. Quer dizer, esse é o momento em que essa lógica precisa ser desnaturalizada. Por isso é que eu admiro os economistas liberais que estão se propondo a discutir teto de gastos, que estão se propondo a discutir distribuição de renda, e eu espero que essa discussão sobre teto de gastos e distribuição de renda e renda mínima, ela se estenda, por exemplo, para o financiamento da educação. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que a gente está passando por essa situação aqui, né, e que nós estamos discutindo medidas emergenciais para distribuir renda, também está ocorrendo o debate do Fundeb, que é o fundo que sustenta e que mantém a educação pública no país, né? Que sustenta as escolas, que paga o salário dos professores e professoras, né? Dos profissionais da educação. Então, quer dizer, e é um fundo, quer dizer, contábil, né? Um fundo distributivo. E todo o debate antes da pandemia era isso, era o debate dos tecnocratas tentando ali evitar a ampliação do fundo, dizendo, não temos dinheiro, precisamos, né? Aquele viés fiscalista de sempre, né? Que nos trouxe até aqui. Então, é este viés que estava lá operando no debate do Fundeb. E é exatamente este debate do Fundeb que está por trás do fato de que nós temos desigualdades educacionais enormes no país. E é isso que, uma vez instalado o isolamento físico, né? Não é isolamento social, né? Isolamento só físico. A gente está numa situação em que os gestores educacionais e o ministro da Educação, obviamente, querem manter os calendários de avaliações nacionais, inclusive aqueles que permitem ingresso nas universidades. Então, assim, Maria, respondendo objetivamente, o que a gente vai encontrar ano que vem? Bom, se acontecer o Enem, a gente provavelmente vai encontrar alunos diferentes, né? A gente tem um cenário já distorcido, não podemos negar isso, mas teremos um cenário mais distorcido no ano que vem. E aí, o que é que isso significa? Isso é política pública indutora de desigualdade, né? E não é inédito, isso já era feito, mas essa é aquela seguinte, a desigualdade está aqui, nós estamos dizendo que ela está aqui, e aí a política é feita ainda assim, deliberadamente, conhecendo e sabendo os efeitos que ela vai gerar, né? Então, não tem outra forma melhor de definir e de exemplificar o que é a indução de desigualdades educacionais, né? Então, eu acho que nós aqui temos uma obrigação de debater esse assunto entre nós, mas também fora daqui, né? Que é o que temos, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer dentro daquilo que me cabe aí como pesquisador que continua em atividade mesmo aqui em casa. Não, Fernando, você fez uma fala introdutória super interessante, porque você levantou vários pontos que vão no sentido que nós gostaríamos com esse debate, tá? Porque, veja, quando o Enem, quando o Weintraub, né, o MEC, veiculou aquela propaganda, estude, o Brasil não pode parar de estudar, né? Mas o mote era o Brasil não pode parar. Era uma propaganda que ia na linha daquela campanha que foi suspensa pela Justiça do Brasil não pode parar, que o Bolsonaro estava organizando via SECOM, né? Via Secretaria de Comunicação. Então, realmente, o Weintraub é o bolsonarista de primeira hora e ele, de meio até como provocação, usou praticamente o mesmo mote que já havia sido proibido pela Justiça para frisar a linha do bolsonarismo. Qual é a linha do bolsonarismo? Não é possível seguir com os estudos, o Brasil precisa seguir da maneira que for possível. Mas eu achei muito interessante tudo que você colocou,
que a gente tende a achar que essa é uma posição isolada do bolsonarismo. E nesse nível de radicalidade, é mesmo, é uma posição isolada. Mas existe uma cadeia de suporte institucional a essa posição, né, que está em todo o sistema de ensino. Porque, de certa maneira, todo o sistema de ensino, nesse momento, está meio que tentando continuar como se nada fosse. Óbvio que é difícil, a gente tem dificuldade, né? Vai ter uma situação que a gente vai precisar se adaptar, tem debates para serem feitos, né? Sobre como a gente vai continuar. Mas, do ponto de vista objetivo, o que está acontecendo é que a gente está indo na contramão, e aqui que eu quero frisar, né? Do tipo de política que a gente construiu nos últimos 15 anos. Porque você falou muito bem que se a gente olhar para o perfil socioeconômico dos alunos da UFABC, ele ainda é um perfil bastante elitizado, por ser uma universidade pública na região metropolitana de São Paulo, muito bem colocada nos rankings, com cursos de referência, oferecendo ensino gratuito de qualidade. É óbvio que vai ter, né, uma seleção social que é esperada, que toda a sociologia da educação já descreveu, que você muito bem colocou, né, que tem a ver com a escolaridade do pai e da mãe, ou seja, né, o nível de educação da família se reproduz, até porque num país desigual como o nosso, nível educacional e cultural é reflexo de nível de renda, então você paga por um ensino melhor, e essas desigualdades em cascata se manifestam no sistema de ensino superior. É óbvio que isso também está refletido na UFABC hoje. Porém, se a gente comparar o perfil do aluno da UFABC com o perfil do aluno da USP, que implementou cotas para valer somente esse ano, né, a gente vai ver que é um perfil completamente diferente, né? Óbvio que tinha muito para ser feito, mas a gente vinha pelo menos tentando implementar políticas que não promoviam desigualdades, como você bem colocou, mas que tentava, ainda que com limitações, enfrentar desigualdades. As políticas elas eram concebidas nessa direção. Né? Qual é a desigualdade? É uma desigualdade entre escola pública e privada? Vamos estabelecer cotas. Existe uma desigualdade de renda? Cota de renda. Existe uma desigualdade de raça? Cota de raça. Nós estávamos começando a discutir a questão de gênero, né, nas ciências, todo esse movimento. Então, a política educacional, ela vinha sendo concebida para enfrentar desigualdades. Óbvio que a gente precisava avançar muito, mas a direção era essa. O que está acontecendo, na minha opinião, eu acho que isso não é uma tendência inexorável, isso não é um movimento que veio para ficar, não estou dizendo isso. Mas até o momento, a resposta do sistema, e eu falo como você frisou, é uma resposta do sistema, né? Do sistema educacional, nos diferentes níveis, tem sido uma resposta que, ao invés de combater desigualdades, promove desigualdades. E eu acho que a gente não pode naturalizar isso sob o argumento que for. No nosso caso aqui, especificamente, se o Enem for mantido, como você falou, eu não tenho a menor dúvida de que o resultado vai ser uma elitização ainda maior do perfil dos nossos estudantes, com consequências que a gente ainda não precisa avaliar, né? Porque a entrada de alunos de escola pública, alunos de baixa renda, ela acaba tendo um efeito cascata, né? Porque os alunos que entram chamam os alunos, os amigos que conhecem a universidade, ou seja, a democratização, ela é um processo. Você interromper isso, mesmo que em um único vestibular, é muito grave. E é mais grave porque eu acho que, como você colocou, e eu concordo totalmente, isso está despontando como uma tendência da política educacional. E num momento, e para não falar demais, que assim, nós vamos ter a revisão de cotas em 2022, porque está previsto na lei, né, de 2012, 2021, 2022, você precisa fazer um balanço da lei de cotas, né? Então, nós vamos fazer um balanço da lei de cotas nesse contexto de elitização por causa da pandemia, né? Qual vai ser o risco disso? Então, acho que isso é uma coisa que me preocupa muito. A lei de cotas, ela poderia ter sido mais radical? Poderia, mas ela é uma vitória
inestimável do ensino público. E eu quero frisar uma coisa: democratização do ensino superior é, em primeiro lugar, melhoria da qualidade do ensino superior. Você ter alunos diversos, alunos diferentes, com histórias de vida diferentes, experiências sociais diferentes, enriquece a ciência. Enriquece porque traz temas novos, traz referências novas, olhares novos. Então, eu acho que, primeiro, democratização é qualidade. E segundo, que a democratização ela é um instrumento absolutamente fundamental da legitimação da universidade junto à sociedade. Uma universidade elitista é uma universidade frágil do ponto de vista político. Então, eu acho que a gente tem muitos motivos para se preocupar, não só com a manutenção do Enem em si, que vai ter um impacto muito ruim, eu acho, caso isso seja mantido para os nossos alunos, mas também um impacto, mas também não só o Enem em si, mas toda essa tendência, né, de elitização ou de desenhar uma política que, ao invés de enfrentar e combater desigualdades, ela naturaliza e promove, né? Minimizando, como se fosse um problema menor, como se não houvesse escolha, como se isso fosse um dado da vida, como a pandemia é um dado da vida, né? Ela é da ordem natural. Enfim, eu fiz toda essa introdução só para frisar uma coisa que eu acho que estava na sua fala e que me parece absolutamente fundamental para a gente debater nesse momento. Mas eu queria te perguntar, do ponto de vista mais específico, você falou do calendário de exames da rede que está mantido, né? Quando eu divulguei o nosso evento sobre o Enem e tal, eu recebi comentários de técnicos administrativos e professores chamando a atenção para o fato de que o ENAD também está mantido esse ano, né? E me chamou muita atenção, porque Perfeitamente. Hã? Perfeitamente, é isso, exatamente. É o que eu estou dizendo. Então, e aí eu queria te perguntar que outras provas, que outros calendários estão mantidos, né? E como é que a secretaria, e qual é o papel que as secretarias estaduais e municipais poderiam desempenhar e não estão desempenhando, ou estão desempenhando numa outra direção? Ó, Maria, então, semana passada eu fiz uma live, né, da Associação de Jornalistas de Educação, junto com a secretária de Educação de Mato Grosso do Sul, né, que atualmente preside o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação do país, né. Então é isso, é essa entidade que reúne os secretários e que debate, né, e tenta debater né, as políticas aí de cooperação federativa, né, e que tenta ali, junto com a Undime, né, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, estabelecer, né, as relações entre os municípios e os estados e tal. Então, assim, qual é a fala dela, né? Quer dizer, ela é uma secretária, assim, que de todos os secretários de educação que eu conheço, dos que estão hoje nos cargos, é uma pessoa, assim, até razoável, né? Quer dizer, ela está né, aquele discurso gestor, é a pessoa que está lá sentada no gabinete e, portanto, ela tem decisões a tomar e não, assim, publicamente não se mostra assim, com aquele cinismo de dizer que, né, que sabe que todo mundo tem ideia de que as desigualdades educacionais estão sendo ampliadas agora. Então, essa secretária, Cecília, disse isso, que se reuniram com o INEP, né, e que avaliam que não é o momento de adiar o Enem. Então, assim, qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, é que a gente não sabe o que vai ser do isolamento, desse nosso período de distanciamento. Você vai acabar em 1 mês, em 2, em 3, em 5, ninguém sabe, né? Então, quer dizer, enquanto o Ministério da Educação age com descaso, né, e com qualquer coisa, os secretários agem pensando em decisões burocráticas que eles têm que tomar, né? Então, a mesma decisão burocrática do secretário que diz que vamos esperar um pouquinho até adiar, né? Quer dizer, não importa que a gente tem 4 milhões de estudantes ansiosos em casa, quer dizer, a ansiedade de 4, 5 milhões de pessoas que prestariam essa prova, quer dizer, isso não é uma variável
no debate dos secretários em relação à manutenção desses calendários. Obviamente está errado, né? Porque as decisões estão sendo tomadas assim, é isso, nesse nível dos gabinetes, né? Mas com uma visão, né? Tecnocrática mesmo, acho que essa é uma boa palavra. Eu não uso muito essa palavra porque ela ficou meio clichê, né? Mas ela é exatamente adequada para esse momento, porque é isso, são tecnocratas tomando decisões sem se preocupar com os efeitos, e mesmo com os efeitos da ansiedade dos estudantes, né, em fazer essas provas. Né? Então, assim, o que move o Weintraub é diferente do que move os secretários de educação. Né? Os secretários de educação estão movidos por resolver os seus problemas burocráticos, quais sejam vários. Né? Então, por exemplo, por que tantas redes de ensino, especialmente as maiores, elas estão mantendo os calendários escolares? Elas estão colocando atividades remotas que vão ser validadas como atividades letivas oficiais, ainda que os estudantes estejam naquela condição que nós já conversamos. Porque eles sabem muito bem, né, a dificuldade burocrática e também orçamentária que é você organizar uma mega operação de reposição de aula presencial. Eles sabem como é. Eles sabem que tem milhares de professores que trabalham em escola estadual, municipal e privada ao mesmo tempo. Como que vai organizar o xadrez na volta às aulas? Quer dizer, eles sabem disso. E, portanto, quer dizer, a decisão mais favorável, né, a mitigadora de problemas, não de desigualdade, mas de problemas deles, burocráticos, é isso. É tentar manter as coisas no máximo possível de normalidade. Então, o que as redes estão fazendo? Elas estão mantendo as suas avaliações de sistema. Né? Então, a rede de São Paulo, por exemplo, ela tem, além do SARESP, que é aquela avaliação de sistema no final do ano, ela tem uma avaliação de aprendizagem em processo, a AP, que avalia português e matemática ao longo do ano. Ela está sendo realizada agora, neste momento, à distância. Né? Então, assim como o estado de São Paulo, outros estados que têm sistema de avaliação, SAERJ, enfim, todos os estados têm, SPAES, no Ceará, vários têm. Todos estão mantendo esses calendários. Esses calendários estão mantidos. Né? Estão mantidos por quê? Porque as redes de ensino dependem desses resultados para fazer aquilo que elas sempre fazem, né? Que é falar do direito à aprendizagem, toda aquela conversa, né? Que não é o nosso tema aqui, mas o texto que eu escrevi com o Silvio é sobre isso, né? Sobre essa aprendificação da linguagem da educação. Você transforma a educação em aprendizagem e tudo é teste. E como tudo é teste, tem que manter os testes. Quer dizer, o que importa menos são as aulas e o acesso à educação. O que mais importa são os testes. Então você vai manter os testes, todos. Os regionais, os nacionais, o Enem, o ENAD. É o que vai acontecer. Mas o caso do Enem, né, porque esses testes todos, eles, no fundo, têm mais consequência para a gestão da educação do que para o aluno em si, se eu entendo bem, né? Mas o Enem é um pouco diferente, e aí eu acho que o problema das desigualdades é ainda mais grave, porque o que está acontecendo na prática, agora, enquanto a gente conversa? Alunos que têm condição socioeconômica de seguir, né? Com computador em casa, internet, estrutura, plano de saúde para ficar tranquilo com seus familiares, tem condições de fazer quarentena, né? Porque tem muitos alunos que os pais não estão em quarentena, nem eles mesmos conseguem ficar em quarentena. Então, assim, você tem uma parcela que segue estudando, tá? Pode ser com uma queda de qualidade, mas segue tendo as suas aulas virtuais, fazendo seus exercícios. E uma outra parcela que não tem como. E, no entanto, o deadline para eles, para todos esses, vai ser o mesmo. Então, é particularmente desigual. Né? E tem um outro aspecto que você comentou na sua fala, e que depois eu frisei, e que é muito importante para esse debate, é que o que acontece historicamente? Né? Você tinha uma educação que era basicamente uma educação familiar. A escola, durante muito tempo, e toda a discussão do Bourdieu sobre o sistema escolar vai nesse sentido, a escola reproduzia desigualdades, que eram desigualdades de origem familiar. Como ela fazia isso? Se recusando a ser escolar. Né? Então, ela pressupunha uma série de coisas, de habilidades, né? E conteúdos que o aluno, na verdade, aprendia em casa.
e chegava na escola e era cobrado por isso. A escola se conscientizou em alguma medida disso e tentou combater isso, estabelecendo uma avaliação baseada no conteúdo ensinado, né? E toda uma reflexão sobre como reduzir desigualdades no processo pedagógico, como não pressupor, né, que o aluno já sabe coisas que, na verdade, ele não sabe. Toda a reflexão pedagógica e da estruturação do sistema de ensino no século XX foi nessa direção e a gente caminhou, né, para isso. Hoje em dia, todo o debate que está posto agora sobre o EAD é, de novo, uma educação no lar, né? Em casa, com apoio familiar. Então, é muito diferente um aluno, independentemente se tem computador, se tem... Mas um aluno que está estudando com pais que têm ensino superior em casa é um contexto. Alunos que estão estudando e que os pais trabalham o dia inteiro é outro contexto. Então, assim, eu acho que tem um aspecto que está sendo pouco falado nesse debate, que é, de novo, trazer a família e o ambiente familiar para dentro do sistema de ensino com uma força que a gente não estava preparado para refletir sobre isso, né? E nem para enfrentar essa dificuldade e essas desigualdades. E num contexto ainda onde, depois de um século, Fernando, vai fazer um século a reforma da escola nova, né? Um século que a gente superou a questão do ensino domiciliar, obrigando os alunos a irem para a escola, justamente para enfrentar essa primazia da família. O governo vem com uma proposta de ensino domiciliar, aí totalmente inspirado numa visão conservadora. Mas o que eu queria te perguntar é como é que você enxerga esse encontro, né, entre uma perspectiva conservadora e uma perspectiva que você designou de tecnocrática, que se encontram num projeto de educação onde a família tem tanta importância, o ambiente doméstico, né, que é uma coisa que vai na contramão do que a gente acumulou de reflexão sobre a importância do ensino público, né, e das igualdades de condições. Maria, eu primeiro quero dizer que eu concordo contigo. Assim, acho que a percepção que a gente tem do Enem é que é mais perverso manter o calendário do Enem do que as avaliações. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, é que como essa é uma perspectiva, como você já colocou, sistêmica, entendeu? A perversidade, ela não tem limites, né, Maria? Ela escala e ela é uma espiral, né? Então é assim, se tá tudo normal, né? Se a gente tá achando que tá tudo beleza, que a gente vai conseguir fazer colocar lá o aplicativo, distribuir lá um sinalzinho de internet para o aluno acessar precariamente lá um negocinho, se a gente vai entregar umas apostilas para as famílias, desde a educação infantil, e acha que isso daí resolve, né? E acha que no retorno a gente vai fazer só uma avaliaçãozinha diagnóstica para ver o que perdeu, dar umas aulinhas de reposição e está tudo bem, a lógica é que tá tudo bem, né? Então, assim, o que o sistema diz? O sistema diz, bora seguir, né? Então, o MEC, na verdade, quer dizer, o bolsonarismo é perverso, é genocida, é irresponsável, é insensível? É sim. Mas ele também responde a esse sistema que diz que tá tudo bem, né? Quer dizer, então, do ponto de vista da educação, é isso, tá tudo certo. Os secretários estão ali zelosamente aguardando o que vai acontecer, né? Independentemente do fato de você ter milhões de pessoas ansiosas, né? Então aí é isso que você falou, né? Essa coisa da confluência dos projetos, né? Eu, na introdução desse meu livro, Educação contra a Barbárie, né? Eu falei um pouco disso, né? E recentemente escrevi um texto que ainda não foi publicado com o Rogério Junqueira e a Andressa Pelanda, que vai sair num livro da editora da Unicamp, né? Sobre gênero, e a gente discute um pouco as políticas, né, que na verdade são as antipolíticas de gênero e diversidade no governo Bolsonaro, e o que isso significa. Isso que eu falei no começo da minha fala, de você enxertar, né, política cultural na política pública, né? Isso. Você faz o programa da escola militar, mas dentro do programa você diz qual é o padrão de corte de cabelo de meninos e meninas, né? Quer dizer, você então coloca dentro da política aquilo que você quer fazer. Então o governo Bolsonaro ele já vinha fazendo algumas políticas, por exemplo, a política de alfabetização. A política de alfabetização do governo Bolsonaro ela tinha lá, né,
Você tinha, no final do ano passado, em novembro, tinha um grupo de deputados bem grande, 50 deputados de vários partidos, né? Assim, da centro-direita até o PSOL, né? Que, enfim, questionaram o MEC pelo fato de o MEC estar apático, né? Assim, uma certa inépcia administrativa. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com essa tese, porque eu não acho que o MEC seja apático, ou ele pode ser, assim, inepto tecnicamente, mas ele não é apático, pelo contrário, tem escolhas claras de política. Até na apatia, aquilo é a política, né? Então, o que o MEC fez? O MEC implementou a política de alfabetização. O que ele fez? Ele criou um programa de leitura em família chamado Conta Pra Mim, né? E as propagandas do programa Conta Pra Mim eram famílias, né, heterossexuais, provavelmente cristãs, né, em volta da lareira em casa, né? Então era a literacia familiar, né? Então essa noção de família, essa família natural, biparental, né, heterossexual, cristã, branca, de classe média, ela é, na verdade, dentro dessa concepção hiperconservadora de sociedade, né? Ela é a unidade elementar de organização da sociedade, né? Quer dizer, então, a gente saiu daquele nosso neoliberalismo ali mais progressista, né? Como o nosso, acho que o Eleutério Prado, né, que publicou um texto um tempo atrás sobre isso, para esse ultraliberalismo reacionário, né? E é isso, a família é a unidade de organização. Então essa é a maneira que você tem de, na verdade, fazer políticas pensando nesse lugar, né? E você promover um movimento de transferência de responsabilidades do Estado. Então o homeschooling, né, na versão em que ele vinha sendo discutido no ano passado, a educação militar ou os debates sobre ensino confessional e muitas outras coisas, né? Esses debates sobre a escola sem partido, cujas ações estão sendo julgadas agora no STF, e uma série de ADPFs e de ADIs, né? de leis municipais e estaduais, todos têm a ver com isso, né? Com a primazia da família sobre o Estado, sobre a sociedade em relação à definição de objetivos e conteúdos da educação, né? Então esse é o governo que opera e que olha, né, e que, enfim, desintegra o Estado e agora essa família, essa unidade, né? Então, assim, não é surpreendente ver a propaganda do Enem, né? Ver aqueles meninos, aquelas meninas naqueles quartos, né? Assim, com aquelas mobílias, aquelas cadeiras de milhares de reais, falando que agora a gente está aqui fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, porque o individualismo, né, que já também medeia todas as nossas relações, nesse mundo, né, da família, de que cada um, né, cada um cuida de si, ele tá beleza, porque ele é a forma de organizar e de orientar as relações. Então é muito natural, né? É muito natural. O que eu acho que de fato talvez seja o nosso lugar aí de atuação, né, e de interferência no debate, de interferência nas coisas, é no nível dos gestores públicos, né? Que, por uma outra razão, por razões de gabinete, etc., vão no mesmo tipo de discurso. Quer dizer, então, assim, não tem a mesma concepção, né? Mas no fim das contas, o resultado é o mesmo, porque as coisas se confluem. Então você tem o discurso gerencial, né? Ele barbariza tanto a educação quanto o reacionarismo, né? Porque assim, a gente tem que olhar os efeitos disso. Os efeitos, no caso do Enem, é isso. Você tem milhões de pessoas ansiosas pensando que, bom, eu não vou poder entrar na universidade esse ano. É isso que está claro, né? É que eu acho que o que está acontecendo na prática é que o imperativo de funcionar tem sido mais importante do que a reflexão sobre como funcionar. Porque, na verdade, o que a gente está enxergando é que, diante de uma transformação como essa, a universidade, o sistema de ensino, não pode parar para pensar sobre o que vai fazer. Porque pensar demanda tempo e a gente tem pressa, porque precisa implementar alguma. Então, acho que isso é particularmente grave nesse momento, né? Porque é óbvio que a gente precisa pensar alternativas.
Isso está bem claro, acho que para todo mundo, ou seja, não dá para simplesmente, seria uma irresponsabilidade, não do ponto de vista, até do ponto de vista humano, com os alunos e tal, você falar, ó, tchau, gente, a gente se vê, sabe-se Deus quando. Não acho que não é, acho que ninguém está propondo isso, né? Acho que alguma solução precisa ser pensada. Mas o problema é que pensar uma solução que vá na direção que nós estávamos indo, de enfrentar desigualdades, demanda tempo e demanda disposição para construir essa solução, né? E acho que justamente por esse ímpeto tecnocrático que você comentou, essa disposição não está, digamos, não está tendo, né? É que esse discurso, Maria, ele é um discurso de interdição, né, do debate mais aprofundado. Quer dizer, ele é isso, assim, ele interdita na medida em que ele diz, olha, qualquer coisa diferente disso é a gente advogar pela paralisia. E não é, né? E não é. Tanto não é, que é isso. Vamos ver a nossa universidade. Você tem professores, você, por exemplo, né, que está dando curso livre, né? Os professores estão dando cursos livres, embora não tenham aderido à proposta que havia de você fazer o estudo continuado nos moldes como se aprovou, percebe? Então, assim, é outra forma de fazer, né? Quando eu li a nota, a carta que o João Carlos Salles, o reitor da Federal da Bahia, presidente da Andifes, divulgou para os diretores e coordenadores de unidades daquela universidade, qual é a proposta ali, né? Qual é o convite ali? É o convite para que a universidade se ponha exatamente a pensar que modelo vai adotar, né? Pensando e já antecipando que a gente vai ter outros períodos de necessidade de ficar em casa, quer dizer, que talvez aquele não seja o primeiro, né? Então, assim, é uma resistência a esse discurso, que é um discurso que interdita, né? E que ele constrange, né? Porque ele constrange a pessoa que tenta promover um debate, que tenta debater direitos, que tenta debater bens comuns, que tenta debater desigualdade, como se ela quisesse, na verdade, atrapalhar, né, frear ou, enfim, impedir as coisas de acontecer. Bom, esse é o discurso da locomotiva do Brasil, né, do progresso, vamos fazer agora. São variações do mesmo tema, né, Maria? Mas a gente que trabalha com educação e que pensa educação, a gente sabe que esse é um discurso que ele é enganoso, né? Porque no fim das contas, quem está em casa lá, ou quem não tem nem casa, é que está prejudicado, né? É isso. E aí, quando a gente encontrar no que vem, Maria, se tiver o Enem nesses termos, e ver a mudança nos nossos alunos, aí, ó, essa é a resposta, quer dizer, essa é a resposta a essa pressa, a essa interdição do debate, né? De você tentar constranger o debate e usando esse tipo de coisa, né? Essa coisa maniqueísta, binária, né? Os que trabalham, os que não trabalham, os que vão à guerra e os amedrontados, os que vão para a trincheira e os que vão para o campo aberto. Enfim, eu vi muitas dessas figuras e eu acho todas abomináveis, porque eu acho que todas elas constrangem e interditam o debate que importa, né? Que é o debate sobre direitos e sobre desigualdade, e que é um debate que chegou muito antes dessas pessoas virem quererem regrar, né, o que pode e o que não pode falar nesse momento, né? Então, assim, isso é uma coisa que me toca muito, porque, assim, quem estuda isso a sério não admite, né, ser constrangido na hora em que esse debate é mais relevante, né? Não, é desesperador. Você vê o que está acontecendo, é uma coisa assim, dá raiva. Eu converso, não sou só eu converso com as pessoas que estudam ensino superior, né, amigos, eles estão assim, estarrecidos, indignados, é muito indignante. Né? Quem estuda educação, ensino superior, tudo que a gente avançou, a duras penas, ver tudo ser desmontado e com a maior naturalidade, né? Isso é que é o mais impressionante. O Salomão Ximenes coloca uma questão aqui. Eu ia te falar aqui, o Salomão fez uma provocação aqui interessante. Não, mas a provocação dele eu sou totalmente adepto, porque é isso, o governo Bolsonaro não é inepto, gente, né? Quer dizer, a inépcia está justamente em quem deveria ter feito, estava com as coisas na mão, né? A gente tinha lá uma nova forma de financiar a educação, de financiar a qualidade da educação na mão, não assinamos, não homologamos as resoluções do CNE, não mudamos o sistema de avaliação nacional da educação, estava tudo para fazer, né? O Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, né? Então,
Então, assim, mas o que eu digo é o seguinte, é que o debate de política pública, nesse paradigma, é para aquele momento. Porque ali, de fato, havia pessoas com quem a gente dialogava nesse campo, né? Até no Michel Temer a gente dialogava. Mas deixa eu fazer uma provocação para você, para o Salomão, né? Porque você acabou de fazer uma análise mostrando o quanto o bolsonarismo ele está, na verdade, embebido num sistema. Né? Ou seja, não é. Claro, tem uma linha política que não é a mesma de todo o sistema, né? É um pouquinho mais radical, é um pouquinho mais, vamos chamar assim, uma linha um pouco mais à direita, né? Enquanto bem a mais, né? Hã? Bem mais, né? Bem mais. Tô aqui sendo um pouco eufemista, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem um sistema tecnocrático da educação, né? Você descreveu isso muito bem. Ou seja, qual que é o papel que esse sistema gerencial cumpre na definição da política? E aí, eu acho que é uma reflexão que a gente que estuda educação precisa fazer, que é por que os governos, né, acabam sendo reféns desse sistema? Ou você acha que teria margem de manobra? Eu acho que tanto tem margem de manobra que você tem governos aí que fazem diferente de vez em quando, municípios, entendeu? Tem escolas que fazem diferente, dentro de redes, dentro de redes, né? Não, as universidades, assim, tem universidades que até fazem diferente. Bom, a gente opera num sistema, basta olhar como é que a gente é enlouquecido com a CAPES, né? Com a Sucupira, com esse tipo de coisa, né? Honestamente, eu não consigo pensar em Sucupira nesse momento. Eu vejo esses e-mails chegando, eu não leio esses e-mails, entendeu? Ter que mandar a ficha catalográfica, não sei o que mais. Gente, vamos, né? Vamos cair na real, né? O que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Então, a lógica, Maria, é a lógica de avaliação, né? Quer dizer, a avaliação e os indicadores quantitativos, na verdade, eles suplantaram a avaliação num sentido mais formativo, né? Em todos os sentidos, tanto no ensino superior, na pós-graduação, na graduação, na escola. Então, essa lógica assim, concorrencial, né? Quer dizer, ela está disseminada. O neoliberalismo, né? Eu não falo muito sobre neoliberalismo, porque eu acho que todo mundo fala de neoliberalismo, vira quase um mantra, assim. Mas neoliberalismo, Laval diz, né, uma coisa que é super interessante sobre neoliberalismo, que o neoliberalismo ele não é destrutivo, ele não destrói o Estado, ele constrói, ele é produtivo, né? Ele ressignifica, exato, ele forma subjetividades, ele forja relações, ele forja maneiras de você, né? É isso, ele captura e transforma coisas, então ele produz muita coisa, né? Então o que o neoliberalismo produz na educação? Ele produz a lógica hiperindividual na qual nós estamos imersos, né? Então, assim, nessa lógica, quer dizer, a avaliação, o indicador, a meta, o objetivo mensurado, que eu posso fazer um numerinho lá, não sei o quê, ele é o que eu busco, né? É a forma como o Estado, né? No caso do Brasil, o Estado é obrigado a garantir o direito à educação, né? Na educação básica e tudo mais. É a forma como o Estado encontra, então, para mostrar à sociedade que ele está cumprindo o seu dever. Então, é uma visão distorcida, né? Porque é uma visão que despreza a escola, que despreza a educação, que despreza o conteúdo da educação, né? Então, estava discutindo lá com o Silvio no texto que a gente está escrevendo, né? O Gert Biesta, um filósofo da educação, que a gente gosta muito, né? Eu gosto muito dele, acho que é uma pessoa que tem uma produção muito sólida, né? Sobre a escola, né? E sobre a leitura da escola. Então, ele fala isso, né? Que né, você tirar a palavra educação né, do linguajar e transformar em aprendizagem, né, falar que os alunos têm direito de aprender, não direito à educação, isso, na verdade, e aí é uma coisa que eu escrevi, quer dizer, é um deslocamento político, né? Educação não é um projeto individual, é um projeto coletivo, né? E quando a gente aprendifica o discurso, a gente desloca politicamente um projeto coletivo para um projeto individual, porque a aprendizagem é um fenômeno individual, né? Que tem a ver com para estudo é a mesma coisa, né? Isso, e tem muitas dessas mudanças de linguagem, mas essa especialmente é uma mudança de projeto político, e que na prática ela vai insinuar uma transferência de deveres, né? Do Estado,
que é o responsável pelo garantir o direito à educação, para o professor, para o educador, para a educadora, que é a pessoa que vai garantir esse novo direito, que é um direito que não existe, o direito de aprender, né? Então, esse movimento, né, quer dizer, ele é um movimento que está relacionado com esse conteúdo, digamos, ético, né, dessa educação neoliberal, né, desse pensamento neoliberal na educação. Porque se é a aprendizagem que importa, então o que importa são, em termos de políticas públicas, são as tecnologias necessárias para mensurar aprendizagens, para classificar aprendizagens e para responsabilizar aqueles atores que não efetuam aquilo que é o direito à aprendizagem. Né? Então, assim, você muda a linguagem, mas você também muda as formas de gerenciar o projeto. Então, é aí que nós estamos. Né? É por isso que dentro desse outro... Quer dizer, é uma outra forma de pensar, né? São outros paradigmas, são outras... É muito natural a gente achar que a nossa prioridade nesse momento é manter calendário de avaliação. Né? Quer dizer, o Enem, ele, digamos assim, ele é o paroxismo, né, disso. Por quê? Porque é uma avaliação que diz se aquela pessoa vai ingressar ou não numa universidade de boa qualidade. Né? Então, assim, eu acho que o paroxismo é o Enem, por isso que eu acho que escandaliza mais, né? Mas a lógica é essa. Então, assim, o governo Bolsonaro, Maria, quer dizer, ele... Eu não sei onde eu escrevi isso, mas eu escrevi com certeza. Acho que foi num texto que eu publiquei no blog da Boitempo. Quer dizer, como é que esses dois projetos de barbárie, reacionária e gerencial, eles se encontram, né? Quer dizer, eles se encontram por quê? Porque a barbárie gerencial, ela devasta o sistema educacional, né? Ela devasta. Assim, a lógica concorrencial impera. Então, assim, ela despedagogiza, né? Ela deseduca, ela desescolariza, ela desmonta, né, a escola como espaço de socialização, ela desmonta a escola como espaço de subjetivação. Quer dizer, então ela faz isso, né? Através das suas tecnologias educacionais. Né? E tecnologia educacional, não estou falando de tecnologia de informação e comunicação. Eu estou falando de você conceber a educação como uma tecnologia, como uma técnica, como uma coisa, como um objeto que eu sei, né, uma visão teleológica. Né? Quer dizer, se eu fizer isso aqui, apertar esse botãozinho, puxar essa manivela, ali na frente eu sei o que vai acontecer. Né? Então, essa visão, ela desmonta, ela devasta a escola. E aí, aonde é que o projeto da barbárie reacionária entra? Ele entra exatamente na terra arrasada, é no hiato da política educacional. É no hiato da política educacional que ele atua. Então, é isso, ele atua nesse vácuo. Então, ele está pouco interessado em base nacional comum, em Enem, nada disso. Ele está interessado nisso. Ele está interessado em produzir e construir aquele projeto de poder, aquela concepção de família, é reacionário mesmo, é contra todos os nossos avanços em termos de direitos, em termos de solidariedade social. Quer dizer, ele é contra tudo isso. Ele quer acabar com tudo. Né? Mas ele viceja tão mais, Maria, quanto mais terra arrasada for o sistema, entende? Então, assim, não é que uma coisa monta a outra, é que o fato de existir uma coisa, isso cria um terreno onde seja melhor esse projeto de salgar a terra, entendeu? Então, é isso. Então, é triste, né? E é por isso que é importante, é fundamental debater direito social, direito à educação, direito à saúde, bens públicos agora, né? Por isso que dá raiva, né, Maria? Eu compartilho muito da tua indignação, porque é hora mesmo de discutir, né? É hora de você, quando eu recebo todos os dias várias mensagens de professoras, de professores, de estudantes, eu leio todos os dias relatos de mães, de pais, contando o que está sendo a vida, né? Como é que está sendo a vida do vestibulando que vai prestar o Enem, que quer entrar no UFABC, e a vida da mãe que está com 2 crianças em casa, na idade de creche. Né? É isso, a vida real. E aí, quando a gente vê isso, né,
A gente se indigna quando alguém vai dizer, mas não vamos levantar bandeiras de equidade nesse momento. Sim, vamos levantar bandeiras de equidade nesse momento. Vamos questionar decisões que, na nossa visão, são decisões que aumentam a desigualdade. Não importa se são decisões hegemônicas na UFABC, ou hegemônicas na Federal de Santa Maria, ou hegemônicas onde quer que seja. A gente vai precisar discutir isso, e nós temos que discutir. Não é, interdição de debate não é próprio da nossa cultura democrática, né? Nem mesmo em tempos de emergência. Mas no caso, eu acho, da manutenção do Enem, o debate vai ficar muito forte, porque o nível de desigualdade que isso vai produzir, a não ser que a gente viva realmente uma falência completa da noção de direito, da Constituição de 88, eu acho que a justiça vai intervir, como já interviu em São Paulo, né? Que o MEC recorreu, mas eu acho que qual que é a tua avaliação? E aí, para a gente. Não, vai intervir, vai haver, Maria, vai haver. E vai haver nas avaliações regionais também, com certeza. Né? Vai haver, né? Vai haver grita e vai haver ações de várias formas. Mas eu acho que a ação mais importante é dos estudantes, entende? Quer dizer, o fato de a gente... E aí eu vou encerrar minha participação talvez um pouco com esse comentário, né? A propaganda do MEC, ela foi tão de mau gosto, né? Quer dizer, aquilo é de mau gosto, né? Não é só que ela é insensível, é que ela é de mau gosto, é que ela é siderada, né? Ela é desconectada da vida, do mundo da vida, né? Ela foi tão mal recebida que você teve uma moça, uma adolescente, né, que fez um comercial alternativo, genial, né? Que inclusive teve mais compartilhamentos ali naquele dia do que o comercial original produzido pelo Ministério da Educação. Eu acho que isto, né? Eu fiquei acompanhando para ver o que circulava mais, né, no Twitter. E foi muito interessante ver isso. Quer dizer, uma adolescente, né, na idade de prestar a prova, como aqueles meninos e meninas atores contratados que aparecem na propaganda, naquelas salas lindas, né, dando a real, né, explicando que com as letras pulando na tela, né, os clichês, né, ela inverteu todos os clichês, né, ironizou, né, enfim, um texto super sarcástico, uma pessoa super inteligente, né? Enfim, tem todas as habilidades e competências linguísticas necessárias para entrar na prova, né? Mas lá preocupada, né? E fazendo aquilo que os adolescentes estão fazendo. Então, Maria, não tem uma live de educação que, assim, todas que eu participei, né? Eu participei de algumas com bastante gente, e esses webinários que eu ando vendo de fundação empresarial, etc., não tem um que não tenha uma multidão de estudantes com a hashtag #AdiaEnem. Não tem um. Porque é uma grita muito grande. Então, assim, na realidade, essa massa de pessoas diretamente prejudicada é que está se manifestando, né? De tal sorte que você tem já esses nossos colegas aí liberais de centro, de direita, das coalizões empresariais, etc., que já estão aí né, comentando e já na imprensa ponderando, dizendo, olha, veja bem, talvez seja melhor adiar, né? Então, acho que assim, o movimento é esse, né? Quer dizer, mesmo esses que são muito associados a esse pensamento muito gerencial, né, muito burocrático e muito desconectado da escola, né, e desconectado da vida real da educação pública, são pessoas que estão percebendo quer dizer, que quem está exigindo isso são os estudantes, quer dizer, são as pessoas que estão ansiosas e que querem entrar na universidade e que achavam que esse ano era o ano em que elas iam se organizar para isso, né? E então eu vejo que essa história não está encerrada, acho que está começando, né? E o MEC é tosco, né? Até nisso, né? De colocar propaganda no ar, né? Antes de qualquer coisa. Ele sempre põe uma propaganda, né? Como fez com o Futurice, fez com não sei o quê. Quer dizer, ele lança um negócio, faz uma coletiva, faz um PowerPoint com laser, propaganda, né? Então gasta uma quantidade de dinheiro com propaganda de projetos e de iniciativas que não saem do papel ou que ficam naquela... né, que são colocadas nesse balaio das coisas polêmicas que geram notícia, né? Então, por enquanto, assim, eu acho que as coisas estão assim, né? Tem uma grita, tá todo mundo
no sentido, né, muita gente, já os alunos e até uma parte dos comentadores liberais, já dizendo, olha, veja bem, não é assim que funciona, né, temos que adiar, eu concordo, acho que é isso mesmo, né, acho que temos que rever isso. Gente, a gente não conseguiu nem, a gente não vai conseguir terminar o nosso ano letivo nas universidades adequadamente, quer dizer, não é um problema se a gente tiver um atraso aí no ingresso dos estudantes, gente, porque isso faz parte, né, quer dizer, é uma cadeia de consequências, uma cadeia de consequências do problema que a gente está vivendo. Acho que nós temos que preservar, sim, as condições das pessoas poderem entrar. Então, acho que as coisas vão nesse tom e vai haver muita ação judicial, né, Maria? Muito Estado fazendo, assim como vai ter também em relação à ENAD, assim como vai ter também em relação à Saresp, porque, enfim, na minha visão, e é uma visão muito pessoal, é imoral, né? Quer dizer, que esses imperativos de cumprir avaliação, de entrega de avaliação de política pública, isso seja mais importante do que a garantia do direito, que é a efetividade social da política, né? Uhum. Que você sabe que não está garantindo. Então, você tem que garantir a efetividade da política. Uhum. Né? Assim, o IBGE vai fazer o censo 2020? Não, então, falei disso ontem na minha aula. Entendeu? O IBGE, gente, olha, a gente tá falando da avaliação, certo? Da coleta de dados. Nós estamos falando de um censo decenal, né? Que é um problema enorme, né? Para tudo, né? Para tudo que é projeção, tudo que é cálculo, tudo que é cálculo de crescimento vegetativo, tudo, né? Quem fala? Então, não, eu também uso essas coisas, a gente sabe como é. Agora, então é isso, se o IBGE, gente, né? Então vamos ter noção, né? Vamos ter noção. Então, e aí é isso, é um problema de concepção de educação, né, Maria? Uhum. O problema não é uma concepção economicista, né, de educação. Né, Bom, mas já que você mencionou as massas, eu vou aproveitar, está dando mais ou menos já 1h20, né, da nossa live, a gente tem mantido mais ou menos esse padrão. Então, eu queria, enfim, perguntar se você tem considerações finais e vou encerrar minha participação antes de passar a palavra para você encerrar aí a live com as suas considerações finais, dizendo que a gente está nessa semana, né, como eu falei no início, numa campanha em defesa da educação, que vai culminar amanhã, num 15 de maio, virtual. Então, a ideia é justamente usar as hashtags, a de Enem, 15M, a educação salva vidas, para reafirmar a educação como um direito e as políticas que reduzem e não que promovem desigualdades. Então, eu queria agradecer muito ao Fernando, agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente teve uma média de 44, 45 pessoas acompanhando aí a nossa live. Depois ela vai ficar disponível no Facebook. A gente vai tentar colocar no YouTube também, para quem não tem conta com, né, na plataforma do Zuckerberg, poder acompanhar também. E, enfim, Fernando, queria te perguntar se você tem considerações finais para a gente encerrar. Tenho considerações finais. Tem uma consideração final, que é o seguinte: estou vendo aqui as interações, o pessoal falando, mas o custo aluno qualidade não entrou no PNE. Entrou sim. Vai haver as estratégias associadas à meta 20 do Plano Nacional de Educação. O custo aluno qualidade está lá. Né? Implementação do custo aluno qualidade até o ano 2016. Né? Está lá textualmente escrito dessa forma. Né? Então, existia o parecer do Conselho Nacional de Educação, aprovando o custo aluno qualidade, precisava de homologação do ministro da Educação, e isso não aconteceu. Então, assim, a crítica, né, ao governo Dilma II, ao governo Temer, é uma crítica que tem que ser feita. Né? Então, assim, as pessoas das políticas educacionais fazem essa crítica porque acompanham a legislação educacional, porque acompanham a regulação educacional. Né? Ninguém está comparando Dilma, Bolsonaro e Temer, né? Ninguém está fazendo isso. Né? Acho que os problemas são diferentes, né? E a gente historiciza, né, os problemas educacionais para ver. A gente vai olhar os problemas que temos hoje e aí a gente precisa historicizar os problemas para entender aonde é que entram, onde más decisões ou não decisões ou indecisões geram as situações que temos. Né? Então, de fato,
vamos né, olhar os textos, né, para poder entender. Tem uma luta longa para aprovar o custo aluno qualidade, tem uma luta longa, né, para aprovar um novo Fundeb com maior participação da União. Então, tem uma luta longa de discussão de financiamento da educação, e a gente precisa considerar essa luta, né, independentemente de as críticas relacionadas a isso, elas resvalarem críticas aos políticos que a gente gosta mais ou gosta menos, né? Eu, obviamente, gosto muito mais da Dilma, sempre gostei da Dilma, mas tenho que criticar o governo da Dilma porque tem problemas em relação à educação, faz parte, é meu dever intelectual fazer. Então, quero agradecer muito, Maria, acho que a conversa é muito boa, né? Passei um tempo aí essa semana escrevendo um pouco sobre isso, acho que é bom também elaborar de outra forma, acho que é importante o que a AD está fazendo, né? De fazer essas conversas periódicas, né, para a gente poder se encontrar, né, e acho que vi que vários colegas aí participaram, é isso, a função socializadora, né, da universidade, da escola, ela é fundamental nesse momento, né, então acho que é isso que nós estamos fazendo, nós estamos realizando essa função quando a gente dá os nossos cursos livres, quando a gente se encontra, e assim sucessivamente, né, alguém comentou numa live, algum cientista falou o seguinte, que a gente não tem que falar em isolamento social, a gente tem que falar em isolamento físico, né? Eu concordo plenamente, que é isso. A gente não está em isolamento social, né? E a gente nem pode estar, porque a gente vai adoecer se a gente tiver isolamento social, né? Então quero mandar um abraço para todo mundo, saudades de todo mundo, e agradecer o convite. E dar boa tarde. À noite vou estar na live na USP de Ribeirão Preto, com os alunos da licenciatura em Pedagogia, se vocês quiserem participar. Lá falaremos da educação infantil, né, que é uma outra face do problema que a gente também está discutindo por aí. Beijo, gente. Fernanda, queria te agradecer muito, agradecer de novo todo mundo que assistiu. Foi muito, muito interessante. E é isso, eu acho que a gente precisa de reflexões, diálogos, debates, críticas, embates, à altura dos desafios que a gente está enfrentando, né? E a universidade é esse espaço, né? Um espaço da gente dizer, enfim, debater e pensar alternativas, propostas. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, mandar um beijo para o Fernando, de longe, de novo. E agradecer a todo mundo, Jean Roberto que assistiu, Lucas Polimonte, Gilberto Palmares, Comaru, a Marta, José Luiz, eu mesma, Carol Stuck, Salomão, Lu, todo mundo. Um beijo.